Bom dia, que bom que você veio, e bom dia para você que está assistindo em casa também. Hoje nós vamos continuar a nossa meditação, vamos continuar o nosso estudo, conversando sobre as doutrinas básicas. São bem básicas mesmo, é uma introdução às doutrinas básicas. Mas elas são necessárias, elas são importantes para nós, elas nos ajudam a ter uma base firme sobre a qual os nossos pés se sustentam. É do conhecimento da palavra de Deus e das suas doutrinas que nós experimentamos avivamento na nossa vida e no nosso coração. Nós nos tornamos pessoas entusiasmadas com Deus quando nós conhecemos a Deus e a sua palavra. Então eu quero convidar você a caminhar comigo nessa jornada. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Por favor, que nesse tempo que vamos ter com a palavra, o Senhor nos ajude a entender até mesmo aquelas coisas que são mais difíceis, aquelas coisas que são mais indigestas, que nós possamos compreendê-las à luz da Tua revelação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, no nosso último encontro, nós estávamos conversando o seguinte: a palavra de Deus, ela é maior que as tradições. Uma tradição em si, ela não é boa nem ruim. Uma tradição, ela pode ser boa ou pode ser ruim, mas uma tradição em si não. Então quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 nos conta uma conversa que Jesus tem com alguns líderes dos judeus. Alguns fariseus e alguns mestres da lei, quer dizer, os fariseus eram uma espécie de pastores do povo de Israel. Eles foram muito importantes na história de Israel, porque eles ajudaram a preservar as tradições do povo de Deus. E os mestres da lei, também conhecidos como escribas, eles eram os líderes do povo. E o texto nos diz, no início do capítulo 7 de Marcos, que alguns fariseus e alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. E eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado, seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Então, para a gente entender essa passagem, nós temos que entender que naquele tempo não havia noções de higiene como nós temos hoje. As pessoas não tinham conhecimento de que há micro-organismos que causam doenças e que, portanto, a gente deve lavar as mãos com frequência, a gente deve lavar as mãos antes das refeições. Isso era apenas uma questão religiosa, era uma questão de pureza ou impureza, porque para o judeu, determinadas coisas em que se tocava tornavam a pessoa impura. Então vamos supor que lá na feira, a pessoa que estava lá na feira esbarrou com alguém que estava numa condição de impureza. Esse que esbarrou ficava impuro também, e ele precisava passar por rituais de purificação.
para poder se purificar novamente. Então era uma questão muito mais religiosa, muito mais ritual do que de higiene. E os fariseus eram muito dedicados a isso, os fariseus eram muito concentrados em fazer isso, eles eram zelosos em tomar esses cuidados, de lavar as mãos, de fazerem rituais de purificação, em que eles aspergiam água sobre eles mesmos, quer dizer, eles respingavam a água sobre eles, fazendo aqueles rituais de purificação, todas as vezes que eles chegavam do mercado, e também havia as maneiras certas de lavar todas as coisas, os utensílios, as vasilhas, etc. E esses fariseus e escribas, esses fariseus e mestres da lei, cercam Jesus, observam que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer, eles ficam só olhando, e aí eles fazem uma pergunta, versículo 5, os fariseus e os mestres da lei perguntam a Jesus, por que é que os seus discípulos não obedecem os ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Veja que eles estão dizendo, os ensinamentos dos antigos. Em outras palavras, essa não era uma proibição da palavra de Deus, era um ensinamento, era uma tradição. Era uma tradição dos antigos. No versículo 6, Jesus responde, chamando eles de hipócritas. Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, Deus disse, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou, vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou, respeite seu pai e sua mãe, e disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, isto é, tradições. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Então Jesus está questionando a hipocrisia daqueles líderes. E Jesus está dizendo que eles sempre acham um jeito de distorcer a palavra, eles acham um jeitinho para desobedecer a palavra e ficar bem. Então ele diz o seguinte, Isaías quando falou, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, Jesus diz, Isaías estava falando de vocês, que são religiosos hipócritas, vocês que deixam de lado o mandamento para seguir tradições. Então Jesus está dizendo que há tradições que são erradas, há tradições que são desobediência à palavra de Deus, e há tradições que são neutras, há tradições que não causam problema nenhum. Mas ele diz especificamente que ele cita um exemplo de como esses religiosos distorciam a palavra de Deus, porque o mandamento dizia, honra teu pai e tua mãe. E o que é honrar o seu pai e sua mãe? É não abandonar o seu pai e sua mãe, quando eles precisarem, quando eles estiverem idosos, e naquele tempo, ainda mais naquele tempo, não existia INSS, não existia aposentadoria, então os filhos precisavam mesmo cuidar dos pais, sustentar os pais na sua velhice. E eles então achavam uma forma de burlar o mandamento. Como? Eles criaram uma lei, uma tradição, de que uma pessoa poderia consagrar a Deus todos os seus bens. E aí quem olhava falava, puxa, olha que a fé dessa pessoa, olha que pessoa consagrada, olha que pessoa desprendida, ela consagrou
todos os seus bens a Deus. E essa pessoa era elogiada por isso. Mas aí chegava um dia, os seus pais diziam: olha, filho, nós estamos passando necessidade aqui, nós estamos precisando de uma ajudinha. E aí aquele religioso dizia assim: puxa vida, eu queria tanto ajudar, mas olha, eu consagrei todos os meus bens a Deus, não vou poder ajudar. Aí Jesus chama eles de hipócritas, está dizendo: vocês estão burlando o mandamento de Deus, vocês estão achando um jeitinho de desobedecer o mandamento para seguir uma tradição. Porque na verdade quem consagrava os seus bens a Deus, ficava com os seus bens, podia administrar, podia cuidar dos seus bens, mas não podia dar para ninguém, porque era consagrado. Então percebe que aquelas pessoas eram movidas pelo egoísmo, e não pela obediência a Deus. E Jesus desmascara esse tipo de prática. Mas o que é que desencadeia essa discussão? Aquela tradição de lavar as mãos antes das refeições. Então, Jesus está desmascarando isso, e depois mais para frente ele vai dizer o seguinte: olha, o que torna uma pessoa impura não é o que entra pela boca. O que torna uma pessoa impura não é comer um determinado alimento, não é pegar no alimento com a mão impura, com a mão que não passou pela lavagem ritual, não era uma lavagem de higiene. Então Jesus está questionando as tradições. Então nós precisamos questionar as nossas tradições. Tem tradições que são que não tem problema nenhum, que são neutras, que não fazem mal nenhum, que não contrariam nenhum princípio bíblico. Por exemplo, nós temos uma tradição de nos reunirmos no domingo de manhã para estudar a palavra de Deus. Vamos analisar essa tradição. Nós precisaríamos nos reunir no domingo de manhã? Não. Poderia ser um outro dia, um outro horário? Poderia. O que é mais importante? O mais importante é que a gente se reúna para estudar a palavra de Deus. Só que a nossa tradição escolheu o domingo de manhã, por uma série de razões. E eu pergunto: essa é uma tradição que contraria a palavra de Deus em algum momento? De maneira alguma, não contraria. Então essa é uma tradição que não faz mal nenhum. Se você vem para estudar a palavra de Deus no domingo de manhã, você está participando de uma tradição que a gente sabe que não precisaria ser necessariamente domingo de manhã. A gente pode fazer uma reunião e mudar para domingo à tarde, mudar para sábado à noite. Poderia? Poderia. Então, é pecado você se reunir no domingo de manhã para estudar a Bíblia? Não é. Então essa é uma tradição que não contraria nenhum princípio da palavra de Deus. Entendeu? Agora, eu quero abrir um parênteses. Nesta aula, nós não estamos querendo polemizar. Nesta aula, nós não estamos querendo ofender ninguém. Nós não estamos querendo criticar nenhuma religião. Nós apenas estamos expondo aquilo que nós cremos como igreja, aquilo que nós acreditamos. Agora é claro, quando você diz o que você acredita, você sempre vai encontrar alguém que não acredita dessa maneira, que pensa diferente. E nós respeitamos, mas nós estamos aqui para compartilhar a nossa maneira de crer, a maneira como nós entendemos as Escrituras. E a nossa vida, nós cremos, ela é dirigida pela Escritura, ela é pautada pela Escritura. Então, eu falei de uma tradição neutra, de uma tradição que não contraria a palavra de Deus. Deixa eu falar de uma outra tradição. Existe no âmbito do cristianismo uma tradição de se fazer imagens de escultura e de colocar essas imagens na igreja. Isso é uma tradição. Concorda comigo? Tanto que nem todos os ramos do cristianismo seguem essa tradição. Porém, eu pergunto, será que tem algum mandamento na palavra de Deus que proíbe essa tradição? Então nós podemos abrir, por exemplo, depois eu vou aprofundar um pouco mais esse tema,
Mas nós podemos abrir em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, que é o texto em que Deus revela os 10 mandamentos, e que dá os 10 mandamentos ao seu povo. Olha só como que começam os 10 mandamentos. Deus falou, e foi isso que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens, não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Então, o que está sendo falado aqui nessa passagem? Deus está se revelando como o único Deus, o único que pode ser adorado. E logo em seguida ele proibiu que se façam imagens no âmbito religioso, imagens no sentido religioso. Deus fez uma proibição. Ele diz várias coisas nessa proibição: não adore, não faça, não ajoelhe e nem adore, de novo. Então ele proibiu fazer, ajoelhar e adorar. Agora, por que Deus proibiu? Porque Ele sabe que esse tipo de tradição pode ser uma armadilha para a nossa fé. Esse tipo de tradição pode confundir uma pessoa e se tornar uma armadilha para ela. Então Ele proibiu, Deus proibiu. E quando Deus proíbe alguma coisa claramente na sua palavra, e nós avaliamos a nossa vida à luz da sua palavra, nós mudamos a nós mesmos, ou nós mudamos a palavra? O que é que nós devemos escolher? Então vamos avaliar as nossas tradições. Por exemplo, nós nos reunimos no domingo de manhã para estudar a palavra. Tem alguma proibição na Bíblia sobre essa tradição? Não. Então, se a gente quiser manter essa tradição, ok. E se a gente quiser mudar essa tradição, tudo bem. Ela não está contrariando nenhum princípio da palavra. Mas quando eu encontro uma tradição que é contrária a um mandamento explícito que está na palavra, o que eu preciso fazer? Avaliar a minha vida e me colocar em obediência à palavra. A tradição não pode estar acima da palavra, nem igual e nem acima. E é esse o questionamento que Jesus faz nesse texto. Jesus diz: nós não podemos ficar com a tradição dos antigos e deixar de lado o mandamento da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é maior que as tradições. E nós sempre precisamos avaliar as nossas tradições à luz da palavra de Deus. Por isso é que acréscimos e decréscimos, quer dizer, é proibido acrescentar e retirar coisas da palavra de Deus. É proibido você colocar algo a mais e você tirar algo que está lá. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa regra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. A Bíblia me diz o que eu devo crer e o que eu não devo crer. A Bíblia me diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E nós amamos a palavra de Deus, e nós queremos obedecer a palavra de Deus, e nós queremos seguir os mandamentos. E toda vez que a gente encontrar uma tradição que contraria os mandamentos, a gente deixa essa tradição de lado. Então, abra comigo em Deuteronômio,
capítulo 4, versículo 2. Livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 2. Olha só o que Deus mandou o seu povo fazer. O capítulo 4 começa assim: depois Moisés disse ao povo de Israel. Você se lembra que o livro de Deuteronômio tem 3 discursos de Moisés. Moisés reúne a nova geração, aquela geração que não foi a geração que saiu do Egito, mas a geração que nasceu no deserto, ou talvez alguns que eram pequenos quando Israel saiu do Egito, e aquela geração que saiu do Egito toda morreu durante a peregrinação de Israel no deserto por 40 anos, e Moisés então está diante de uma nova geração, e Moisés então está repassando a história e os mandamentos, está instruindo a nova geração, que é a geração que vai entrar na terra prometida, para que aquela nova geração viva numa sociedade justa, para que aquela nova geração construa uma sociedade baseada nos princípios e valores que Deus revelou na sua palavra, para que o seu povo seja um povo distinto, para que o seu povo seja um povo melhor que os outros povos que viviam ali ao redor. E aí Moisés, então, como porta-voz de Deus, ele diz o seguinte: obedeçam todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Aí o que ele vai dizer? Versículo 2: não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra, guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Então fica claro aqui que nós não podemos acrescentar mandamentos, àqueles mandamentos que já estão revelados na palavra de Deus. E também não devemos tirar, não devemos esconder, não devemos tirar páginas aqui que não nos interessam, para que a gente possa seguir apenas o que interessa. Não, nós devemos seguir, obedecer todos os mandamentos. Isso quer dizer que tirar e acrescentar são coisas proibidas. Mas o Novo Testamento confirma esse mandamento que está no Antigo Testamento. Se você abrir comigo em Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 22, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22, versículos 18 e 19, ele diz assim: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro: se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Então veja, no finalzinho do Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, João traz uma palavra que tem a ver, num primeiro momento, com o próprio livro do Apocalipse, mas que se aplica a todo o Novo Testamento e por extensão a toda a Bíblia. Ele diz o seguinte: não acrescente nada e não tire nada. A palavra de Deus, ela foi divinamente inspirada. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a nossa vida, e nós não temos autoridade nem para acrescentar, nem para tirar nada. Nós não podemos chegar aqui e acrescentar novos livros à Bíblia, ou dizer que agora tem uma outra Bíblia que nós vamos juntar com essa,
para acrescentar novos mandamentos, novas revelações. Nós não cremos nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus é revelada, ela está completa. Se nós pegarmos só o Antigo Testamento, nós entendemos que no Antigo Testamento a revelação estava sendo feita. Mas quando nós temos o Novo Testamento completo, nós temos a revelação completa. Aquilo que faltou no Antigo Testamento foi colocado no Novo Testamento. Deus inspirou os profetas a escreverem o Antigo Testamento, e Deus inspirou os apóstolos a escreverem o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele se baseia, primeiro, na fundação de Israel pelos 12 patriarcas, que dão origem às 12 tribos. E quando nós olhamos para o final do Antigo Testamento, o final do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é fechado pelos 12 profetas. E aí Jesus, quando começa o seu ministério, quando Jesus reúne os seus discípulos, ele separa 12 homens. E ele diz para esses 12 homens: vocês serão os líderes da nova comunidade, do novo Israel. Então, a igreja, ela é uma continuação de Israel, ao mesmo tempo em que ela não é a mesma coisa que Israel, mas ela é uma continuação, como povo de Deus. A igreja é um novo Israel, e Jesus demonstra isso, iniciando a igreja com 12 homens, mostrando que Deus estava fazendo de novo aquilo que Ele fez, quando Ele criou um povo, através da descendência de 12 homens, 12 patriarcas. Então os 12 patriarcas e os 12 apóstolos nos mostram que embora haja uma descontinuidade, há também uma continuidade entre Israel e a igreja. A igreja é o novo Israel, e nós somos proibidos de acrescentar, e nós somos proibidos de tirar coisas dessa palavra. Agora, abra comigo também em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. No versículo 7, ele começa assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. E aí ele continua no 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, há aqui uma orientação para que a gente semeie as coisas do Espírito, para que a gente semeie na nossa vida boas sementes, sementes espirituais, e as sementes espirituais vêm da palavra de Deus revelada a nós. Mas a palavra de Deus, ela faz várias reprovações severas. A palavra de Deus condena todas aquelas práticas que não estão de acordo com a revelação. Por exemplo, se você pegar Deuteronômio, 2 João, Deuteronômio a gente já leu. Segunda carta de João, um pouquinho antes de Apocalipse. Nós temos 3 cartas de João um pouco antes do Apocalipse. 2 João, no versículo 9, diz assim. 2 João, versículo 9. Como só tem um capítulo, eu nem preciso falar capítulo 1, não é? Mas ele diz o seguinte: quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam:
que a paz esteja com vocês, pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Então João aqui está advertindo para o seguinte: se uma pessoa vem até você, ele é seu amigo, e ele vai na sua casa para tomar uma refeição com você, você deve recebê-lo bem. Você recebe na sua casa quem você quer, e você deve ser hospitaleiro, você deve ter amizade com as pessoas, não importa qual a tradição religiosa dessa pessoa. É importante que a gente tenha amizade com as pessoas, é importante que a gente ame até mesmo aquelas pessoas que são diferentes da gente. Mas João adverte o seguinte: se alguém vem até você, não com o intuito de desfrutar de alguns momentos de amizade, mas uma pessoa que vem até você, vem até a sua casa, pede para ir na sua casa para ensinar você, e quando ele vai ensinar você, ele vai ensinar uma doutrina, um ensinamento que não está de acordo com os mandamentos que estão revelados aqui na palavra de Deus. Ou seja, uma doutrina falsa, uma doutrina que vai além. Não, mas ele está falando tudo certinho que está na Bíblia, só que ele fala umas coisas a mais que não estão na Bíblia. Ele está indo além. E o que a palavra de Deus está dizendo? O que João está dizendo? Se alguém vai além, não tem Deus. Quem vai além daquilo que está revelado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, não tem Deus. A pessoa pensa que tem, mas Deus não assina embaixo das coisas que Ele não revelou. Deus não vai acompanhar e abençoar quem está ensinando uma coisa que Ele não revelou na sua palavra. Aliás, o lugar onde você recebe ensinamento é aqui na comunidade de fé. É muito perigoso uma pessoa que fica pulando de galho em galho, que vai num lugar, vai em outro lugar, assiste fulano, assiste beltrano, vai numa religião diferente da outra, em todos os momentos. A cabeça dessa pessoa vai ficar confundida, e ela vai perder a noção daquilo que é a verdade revelada de Deus, que está no Antigo e no Novo Testamento. Por isso que João diz: se alguém vem com um ensinamento estranho, se alguém vem com um ensinamento que vai além daquilo que a palavra de Deus revelou, não receba essa pessoa na sua casa. Em outras palavras, não receba essa pessoa com o intuito de passar para você, de ensinar você uma doutrina diferente. Se ela for lá para tomar um café, ele é seu amigo, a casa é sua, você recebe quem você quiser. Por quê? Porque há muitas religiões que vão de casa em casa pedindo para ensinar, dizendo que tem uma nova revelação, dizendo que tem uma nova instrução, dizendo que tem uma nova Bíblia, dizendo que tem uns livros a mais que foram acrescentados na Bíblia. E João é bem claro: aquele que vai além não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, quem fica com a revelação que foi dada no Antigo e no Novo Testamento, esse tem tanto o Pai como o Filho. E aí ele chama a nossa atenção: e não levar o ensinamento de Cristo, ou seja, levar um outro ensinamento diferente. Ele diz o seguinte: não recebam essa pessoa na sua casa, nem saúde essa pessoa com a paz do Senhor, senão você se torna cúmplice dos pecados dela, você se torna participante dos pecados dessa pessoa. Então ele faz aqui ele faz uma exortação, ele faz um comentário, ele chama a atenção. Ele chama a nossa atenção, ele nos instrui, ele nos dá aqui uma instrução, para que a gente tome cuidado com as doutrinas diferentes daquelas que estão reveladas nas Escrituras. E depois Gálatas, voltando lá em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Os que confiam na sua obediência à lei, estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem:
quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. O que Paulo está falando aqui para os irmãos da Galácia? Ele está dizendo o seguinte, que o Antigo Testamento passou. Toda a carta aos Gálatas é para dizer isso, que aqueles rituais, que aqueles mandamentos que têm a ver com os rituais, tudo isso acabou, tudo isso passou, porque foi pregado por Jesus na cruz. Ele está dizendo o seguinte, porque naquele tempo, alguns que tinham vindo do judaísmo e haviam sido recebidos na igreja, estavam querendo que a igreja obedecesse todos os rituais do judaísmo, praticasse a circuncisão, participasse das festas religiosas, guardasse o sábado, não comesse determinados alimentos que eram proibidos no Antigo Testamento. E Paulo escreve essa carta dizendo para os Gálatas: escuta, vocês estão seguindo um falso evangelho, porque todas essas coisas foram abolidas na cruz. O que ficou do Antigo Testamento? Aqueles mandamentos eternos, aqueles princípios e valores imutáveis, mas as leis rituais, as festas, a guarda do sábado, a festa da lua nova, a circuncisão, essas coisas todas foram cumpridas por Jesus e abolidas por Ele quando Ele foi crucificado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ele está dizendo: bom, você quer obedecer à lei? Se você restringir a um mandamento, você é obrigado a obedecer todos os mandamentos. Se você diz que a lei é válida, por exemplo, você diz que hoje precisa guardar o sábado, então se o seu filho for desobediente, ele precisa ser apedrejado, porque é a mesma lei. Por que então que alguns grupos querem que a gente obedeça a algumas coisas da lei e outras não? Então, Paulo está dizendo justamente isso aqui: os que confiam na sua obediência à lei, quer dizer, aqueles que acham que serão aceitos por Deus por obedecer à lei do Antigo Testamento, estão debaixo da maldição de Deus. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Jesus se fez maldição por nós, Ele cumpriu a lei, e nós não conseguimos cumprir toda aquela lei. A gente sempre vai falhar num ponto, e aquele que falha em um ponto é réu, é culpado de desobedecer toda a lei. Mas Jesus na cruz nos libertou da obediência àqueles mandamentos da lei. Então Ele disse: se você acha que você pode confiar o seu relacionamento com Deus na obediência à lei do Antigo Testamento, você está debaixo da maldição de Deus. Aí ele diz: as Escrituras dizem, quem não obedece sempre a tudo que está no livro da lei, está debaixo da maldição. Ou seja, se você optou por seguir o seu caminho de Deus em obediência à lei, você é obrigado a obedecer tudo. Tudo. Se você falhar em um ponto, você é réu. Você é culpado da desobediência da lei. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus nos deu a vitória sobre a lei. Ele cumpriu a lei. E Paulo então aqui em Gálatas, ele está dizendo: é claro que ninguém pode ser aceito por Deus por meio da lei. Como é que nós somos aceitos? Pela fé. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Deus nos aceita pela fé, não por obediência a mandamentos. Então, aquelas proibições de guardar mandamentos, de festas religiosas, aquelas proibições em que você era obrigado a guardar o sábado, aquelas proibições que você não podia comer determinados
tipos de animais. Por exemplo, carne de porco era proibido no Antigo Testamento. Tudo isso foi abolido pela cruz. E isso está aqui em Colossenses, capítulo 2. E eu quero que você me acompanhe aqui. Capítulo 2, verso 13 em diante. Colossenses, capítulo 2, verso 13 em diante. Diz assim: antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque não eram judeus, e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os pecados de vocês, e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Quem peca, morre espiritualmente. Ah, pastor, mas está andando lá, está falando. O corpo está vivo, mas o espírito morre. Porque o pecado nos separa da fonte de vida, que é Deus. Quando nós pecamos, a nossa comunhão com Deus se interrompe. E ele está dizendo: vocês estavam mortos nos pecados de vocês, mas Deus ressuscitou vocês. Quer dizer, quando você crê em Cristo, você recebe uma nova vida. É como se você tivesse morto e ressuscitasse. Ele nos ressuscitou, Ele nos deu nova vida em Cristo. E agora, por causa disso, Ele anulou a nossa dívida. A dívida que a gente tinha por não obedecer todos os mandamentos. Essa dívida ia aumentando cada vez que a gente desobedecia um mandamento. Mas Ele nos perdoou e acabou com essa dívida na cruz. Em outras palavras, Jesus na cruz morreu em nosso lugar. Jesus na cruz morreu pelos nossos pecados. Ele que foi perfeito, Ele que não cometeu nenhum pecado, Ele se ofereceu para receber a pena que a gente merecia pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, Ele nos substituiu, Ele pagou a pena em nosso lugar, e Ele agora nos oferece perdão. Mas o texto continua: foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Em outras palavras, quando Jesus morre na cruz, Ele vence os demônios que escravizavam as pessoas por causa dos pecados delas. Ele oferece libertação a todos aqueles que estão presos por Satanás. Jesus venceu os demônios, os governos espirituais. Ele chama aqui de governos espirituais. Por quê? Porque eles mantinham as pessoas cativas por causa dos pecados delas. E Jesus as libertou. E no versículo 16 ele diz: portanto, ninguém, preste atenção, ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber. Essas leis foram abolidas na cruz. Não deixe que ninguém faça para você de novo uma lei, dizendo que não coma isso, coma aquilo, não coma aquilo outro. Ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre dias santos. A vida vivida hoje na presença de Deus é a seguinte: todos os dias são santos. Todos os dias devem ser vividos em comunhão com Deus, na presença de Deus. Então, que ninguém faça para vocês leis sobre comer ou beber, ou sobre dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Se a gente cortar o versículo, emendar o começo com o fim, ele vai dizer assim: ninguém faça para vocês leis sobre o sábado. Por quê? Porque o sábado foi pregado na cruz. O que a gente guarda do sábado? O princípio moral. Qual que é o princípio moral? Você precisa de tempo para Deus. Você precisa de tempo para orar a cada dia. Você precisa de tempo todo dia para se alimentar da palavra de Deus. Você precisa de tempo para se reunir com a comunidade de fé,
para adorar a Deus e para receber a instrução da palavra de Deus. O sábado para o cristão hoje é o seguinte: você precisa de tempo para Deus. Não precisa necessariamente ser o 7º dia da semana, que você para tudo, mas você precisa parar em determinado momento para ter a sua comunhão com Deus. Então ele diz: ninguém faça para você lei sobre o que comer ou beber, dias santos e o sábado. Agora olha o que ele diz no verso 17: tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, a realidade é Cristo. Tudo isso é apenas uma sombra. Então todas aquelas regras e todos aqueles mandamentos do Antigo Testamento que nos ensinavam sobre a santidade de Deus, aquilo tudo era uma sombra, aquilo tudo tinha um valor didático, aquilo tinha um valor de nos ensinar, de nos preparar para a vinda do Salvador. Aquele número enorme de regras nos mostravam que nós não conseguimos obedecer regras, que por mais que a gente se esforce, a gente sempre vai falhar na obediência de regras. Então Jesus vem, ele obedece todas as regras e ele morre em nosso lugar, abolindo essas regras. E aí, versículo 17, depois que diz: tudo isso era uma sombra, a realidade é Cristo. Agora a realidade veio, agora nós temos Cristo, nós não precisamos mais daquelas regras do Antigo Testamento, nós não precisamos mais de regras de alimentos, nós não precisamos mais de regras de dias santos. Versículo 18 diz: não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, por ter visões, e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. E aí ele continua, mas o princípio aqui é o seguinte: Cristo veio, e nós ficamos apenas com os valores eternos. As regras passaram, aquelas regras de obediência a rituais passaram, a regra de obediência aos alimentos passou, a regra de obediência a determinados dias, a guarda de determinados dias passou. O que nós ficamos? Com os mandamentos: não adore outros deuses, respeite seu pai e sua mãe, tenha tempo para Deus. Esse é o sentido verdadeiro do sábado. Não mate, não traia, não seja infiel, não roube. Esses mandamentos não passam, esses mandamentos são eternos, mas aquelas regras que precisavam ser obedecidas, elas passaram. Nós ficamos com os princípios que estavam por trás delas. Então Paulo está ministrando aqui aos irmãos da Galácia, dizendo o seguinte: nós não podemos ir além dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, não é Cristo mais a circuncisão, não é Cristo mais o sábado, não é Cristo e mais regras alimentares. Não, nós temos Cristo, e em Cristo nós somos livres para obedecer a Deus, para seguir os valores e princípios que estão na sua palavra. E entendemos que na cruz Cristo aboliu aquela enorme quantidade de regras que nos deixavam presos, escravizados, que nos deixavam sempre assim, com aquela atenção, com aquela preocupação constante: será que eu estou desobedecendo um mandamento? Será que eu estou desobedecendo uma regra? Para você ter uma ideia, para cada mandamento, os judeus haviam criado centenas de regras que cercavam aquele mandamento, para que a pessoa não corresse o risco de chegar perto da desobediência de um mandamento. Então uma lei simples de obedecer a Deus por amor se tornou um fardo, se tornou um peso religioso. E é por isso que Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo? Vocês todos que estão cansados de obedecer uma infinidade de regras, que se tornou um fardo, um peso para a caminhada de vocês, de tal maneira que vocês não podem desfrutar da beleza de Cristo e da comunhão amorosa com Cristo. Venham até mim, eu vou aliviar vocês, vou tirar de vocês essas cargas.
Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí Jesus completa dizendo: os deveres que exijo de vocês são leves, a carga que eu exijo de vocês é leve, não é mais aquela infinidade de regras que sufoca. Apenas ande com Deus, sirva a Deus em amor, observe os princípios e valores da sua palavra, e você vai ter uma vida que agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo de comunhão com o Senhor, de comunhão com o Senhor através da tua palavra. Por favor, nos ajuda cada dia a entender aquilo que a tua palavra nos diz sobre a liberdade cristã. Nos ajuda, por favor, Senhor, a compreender que nós não precisamos mais ser escravos de regras, mas que nós podemos obedecer o Senhor com inteligência e com amor. Por favor, Deus, nos ajuda a não sermos mal compreendidos, a não polemizar, outras pessoas que aprenderam de uma forma diferente, que seguem um caminho diferente. Mas eu quero pedir, Senhor, que alguém que tem um princípio diferente de vida, ao chegar aqui, possa refletir e avaliar o caminho que está seguindo. Por favor, faz isso, Senhor, e nos ajuda sempre a olhar para a tua palavra e a seguir o Senhor, a seguir a palavra do Senhor com amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.